Meus amigos, o Vascão aí voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Grande vitória em cima do Sport e um jogo que parecia que ia ser muito semelhante àquele jogo do Melgar, onde o Vasco conseguiu abrir uma grande vantagem sobre o adversário e poderia ter flertado com o empate, mas hoje o Vasco soube matar a partida, soube ganhar o jogo e com certeza as substituições do Carille finalmente fizeram efeito e o Vasco garantiu essa vitória por 3-1 hoje contra o Sport. Vamos falar tudo desse jogo, vamos falar muita coisa, mas antes, explode o vídeo de like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Pois é, pessoal, o Vasco venceu o Sport por 3-1 em São Januário. Um jogo aí bem complicado, mas que o Vasco soube se virar, né, cara? Campeonato Brasileiro é assim, quando não vai na técnica, não vai na organização, o Vasco tem que ir na raça, da maneira que foi ali, né, cara? O Verratti, sempre matador, é sempre importante você ter um jogador desse nível, né, cara? Um jogador que decide jogos pra você. E o Verratti tá fazendo o que pode aí pelo Vasco. E hoje aí fez 2 gols. Essa temporada tem tudo para ser a melhor temporada da carreira do Verratti, tanto no Campeonato Brasileiro, esperamos também com um título, quem sabe, de Sul-Americana ou de Copa do Brasil. Mas eu acredito que no Brasileirão ele tem tudo para ser o grande artilheiro da competição, porque é um cara extraordinário, centroavante maravilhoso que temos, decidindo o jogo hoje para o Vasco. E com certeza o crescimento do Coutinho vem colaborando bastante para isso acontecer também, né? Finalmente o Felipe Coutinho tá voltando a jogar bem, tá se entrosando aí bem com o elenco vascaíno. Você vê que ele tá solto dentro de campo, flutua dentro de campo. Parece que não tem mais aquele cansaço, aquela fadiga que ele tinha, né, cara? Em muitos jogos ele dava uma alta intensidade nos minutos iniciais e depois se escondia o jogo inteiro, né? Só que hoje não. Hoje você vê um Felipe Coutinho mais leve, bem entrosado ali com o Nuno Moreira. A chegada desse português foi de suma importância para o crescimento do Felipe Coutinho. Com certeza aí a gente espera muita coisa desse jogador ainda, né? Que ele possa colaborar. O Vasco deverá, sim, claro, renovar o contrato com ele. E é um jogador que vai crescer muito e ajudar bastante o Vasco nessa temporada, porque era isso que o torcedor esperava desde quando ele foi contratado no meio do ano. Isso vem colaborando bastante para que o Verratti venha fazer mais gols, porque o meio-campo e o ataque do Vasco está funcionando, né? Menos o Garré ali, que está um pouco abaixo dos demais. Fez hoje uma partida bem questionável, começou bem, mostrando habilidade, mostrando ser um jogador que com a bola no pé ele tem muita habilidade, mas na hora de tomar a decisão, a melhor decisão, ele sempre acaba pecando, né? Acho que ainda falta isso, a melhor definição das jogadas ao Benjamin Garré. Com certeza o Nuno Moreira se credencia para até agora ser o grande reforço do Vasco aí para essa temporada de 2025, um jogador que já deu mais uma assistência hoje, vem colaborando muito ali com o Coutinho, né? Ele é um jogador muito voluntarioso dentro de campo e isso é muito importante para o crescimento do Coutinho e também, claro, para o Verratti fazer gols, porque é um jogador que dá muitas assistências, né? É um jogador que tem tudo para nessa temporada ser o maior assistente do Vasco aí, dando muitas assistências em gols aí para o Vasco. Mas a defesa, mais uma vez aí, jogando abaixo do esperado, né, cara? Infelizmente, o Vasco tem péssimos zagueiros, deu um susto, muito susto, para falar a verdade, nesse jogo de hoje contra o Sport, né? A defesa não é confiável e com certeza esse é o grande problema do time do Vasco, é um problema crônico, só deverá ser resolvido no meio do ano. Assim a gente espera, né, que com a chegada de reforços para a defesa, o Vasco possa trazer grandes zagueiros aí para que esse problema de organização na defesa seja corrigido, porque temos péssimos zagueiros hoje. A zaga do Vasco não passa confiança para ninguém. O jogo praticamente ganha, o Vasco sofrendo ali com o Sport, né? Com certeza isso tem que ser revisto pela diretoria do Vasco com urgência. Infelizmente a janela interna já se encerrou, o Vasco não vai poder contratar mais ninguém, mas no meio do ano, quando se abrir a janela internacional, o Vasco tem obrigação de contratar zagueiros, não somente um, zagueiros, porque o João Vitor também é horroroso. A gente espera que venha mais um zagueiro titular. A gente espera que venha pelo menos um xerifão aí, cara. Um zagueiro incontestável para chegar, vestir a camisa e ser titular ali da zaga do Vasco, porque é extremamente importante. Temos grandes competições na temporada, um calendário muito inchado, muitos jogos, jogos atrás do outro. A gente já viu aí o Maurício Lemos lesionado. Tinha conquistado a titularidade, saiu hoje devido a uma fratura na costela e entrou o Lucas Freitas, que não passa confiança a ninguém, acho que nem a mãe dele. Mas com certeza a gente espera que o Vasco faça esse movimento aí na janela de transferência. Enquanto isso não acontece, a gente vai passar um certo sufoco com essa defesa, com esses zagueiros que temos atualmente no elenco. Hoje o meio-campo do Vasco se portou bem ali com o Hugo Moura, apesar do gol contra, ele vinha fazendo uma boa partida ali na defesa,
jogando bem ali, é um jogador que já tinha ido bem na Copa Sul-Americana contra o Pedro Cabejo, é um jogador aí muito importante pro Vasco, né, cara? No início da temporada o Carille não tinha tanta confiança assim nele, deixou o Gumora no banco, mas ele aos poucos retomou a sua titularidade, hoje é praticamente incontestável no time do Vasco ali no meio campo. O Tietê hoje acho que teve um pouco abaixo, não teve tão bem assim, tanto que foi substituído pelo Jair. Laterais do Vasco é aquela coisa, né, cara? É 8 ou 80, né? O Paulo Henrique hoje, ou ele vacila muito, ou ele faz jogada de Messi, de Cristiano Ronaldo lá na frente, né? Errou alguns passes, deu uma vacilada ou outra ali, mas é um jogador muito regular ainda, né, cara? Um jogador que ainda tá acima do Pumita Rodrigues. Fez uma partida ok, assim também como o Lucas Piton. Eu acho que dos últimos jogos, esse jogo do Lucas Piton foi o menos pior. Deu sim para aceitar a atuação do Lucas Piton nesse jogo de hoje. Mas esse resultado foi importante, claro, para o próprio Vasco e principalmente para o Fábio Carille. Se não ganhasse o jogo hoje, ele não seria mais técnico do Vasco. Provavelmente, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, a gente estaria falando aqui, Fábio Carille não é mais técnico do Vasco, Fábio Carille pressionado, pode ser demitido a qualquer momento. Isso não aconteceu, o Verratti salvou o emprego mais uma vez aí do Fábio Carille. Gostei bastante da definição lá na transmissão do Sport TV, que o Vasco é um time resultadista. Eu concordo totalmente com isso. O Vasco não joga bem, não é um futebol vistoso, não é um futebol agradável, mas o Vasco consegue os resultados, apesar de dar uma vacilada ou outra, como foi no jogo contra o Melgar, como foi a partida tenebrosa que fizemos contra o Corinthians. Mas quando você olha jogos contra o Santos, o Vasco conseguiu o resultado, 2-1 apertado, mas ganhou. Jogou fora de casa contra o Melgar, poderia ter sido melhor o jogo, mas empatou fora de casa. Não deixa de ser um resultado tão ruim assim como poderia ter sido, mas ficou aquele gostinho de que poderia ter sido melhor, o Vasco poderia ter vencido, mas dentro das possibilidades, eu acredito que da diretoria e do próprio Fábio Carille, o Vasco conquistou um ponto fora de casa, é aceitável aí para a Sul-Americana. Depois, infelizmente, veio o time reserva contra o Corinthians, o Vasco não jogou nada, foi um vexame total, aí já veio o jogo contra o Puerto Cabejo, o Vasco foi resultadista mais uma vez, conseguiu vencer por 1-0, 1-0 burocráticozinho, no limite ali contra o Puerto Cabejo, mas venceu, conquistou 3 pontos importantes. Hoje contra o Sport, o Vasco não foi melhor que o Sport dominou o primeiro tempo, poderia ter empatado ou até virado o jogo no primeiro tempo, mas mesmo assim o Vasco conseguiu o resultado e venceu por 3-1. O segundo tempo foi muito importante com as entradas do Jair, do Payet e principalmente do Ryan, que para mim foi o melhor jogador do segundo tempo. Jogou muita bola, chamando o jogo, um jogador que entrou bem fresco para a partida, correndo, ativo dentro do campo. O terceiro gol, muitos acham que foi um chutão do Payet, mas o Payet acho que percebeu que o Ryan poderia atacar aquele espaço que estava vago lá na frente na defesa do Sport. O Payet inteligentemente deu o balão, só com o balão consciente, né? A bola caiu no pé do Ryan, que saiu disparada e fez o gol. Não chutou com qualidade, mas a bola entrou mesmo assim, fazendo o terceiro gol do Vasco. Muito importante a entrada desses dois jogadores. Senti ali um pouco o Watson mais tímido, devido aí, claro, a gravíssima lesão, tá voltando, ficou um tempo parado aí também, ficou de fora do jogo da Sul-Americana no meio da semana, se queixando de dores, ainda não está 100%, não acho que o Watson esteja 100% apto a jogar mais minutos, eu acho que vai ter que entrar bem aos poucos, o Vasco vai ter que ter muito cuidado com esse jogador, assim também como o Guilherme Estrela, que ainda não voltou, mas eu acredito que quando voltar, vai passar por um processo semelhante ao do Watson e também o David, que deverá voltar no meio do ano. Mas a gente tem que ter calma, ter cautela aí com o Watson, para que o jogador não tenha nenhum tipo de lesão muscular principalmente também, porque nesse tipo de lesão, como foi a lesão grave, uma fratura na tíbia, jogadores podem desenvolver uma lesão muscular devido ao período de inatividade, né? Jogos atrás de jogos, isso pode estourar o músculo do atleta e tirar ele talvez por 2, 3, 4 semanas aí de campo. Esperamos que o Vasco coloque o Watson na boa, que não queime o jogador agora, para que ele não tenha uma nova lesão. E o Alex Teixeira praticamente não pegou na bola, só tomou um amarelo e praticamente fez número dentro de campo, né? Mas no geral, tá de bom tamanho, uma vitória 3-1, uma vitória bem elástica pelo que for o jogo, né? O Vasco não conseguiu propor o jogo em vários momentos da partida, mas mesmo assim conseguiu vencer o jogo, né? Tomara que o Vasco continue assim, vencendo seus jogos. Se jogar mal e vencer, eu aceito, porque se jogar bem e perder como o Sport vem fazendo, o Vasco estaria hoje na zona do rebaixamento. Atualmente estamos na terceira colocação com 6 pontos conquistados, mas é verdade, amanhã vai ter rodada, amanhã vai ter mais jogos e o Vasco pode ser ultrapassado. Deixem nos comentários o que você espera do Vasco nesse Brasileirão. Para falar a verdade, a realidade, a real mesmo, cara, confrontos diretos, o Vasco está vencendo. Venceu o Santos em São Januário e venceu o Sport em São Januário. Infelizmente, o Corinthians está um nível bem acima do Vasco e passou o caminhão por 3-0 no nosso time reserva.
não era o confronto direto para o Vasco. O Corinthians é um time que eu acredito que vai lutar por Libertadores. O Vasco, com certeza, com esse elenco, com o prognóstico, é lutar por permanência no máximo Sul-Americana. Se vir algo além, se vir uma pré-Libertadores, show de bola, vai ficar mais do que no lucro aí com esse elenco. Mas se o time for bem reforçado no meio do ano, vir um camisa 10 de alta qualidade, caso não renove com o Payet, vir um zagueiro espetacular, um zagueiro incontestável, aí sim a gente pode pensar em algo maior na temporada. Mas com esse elenco, com o banco que temos hoje, é para ser mais modesto, para ter um pouco mais de pés no chão, né? Para não empolgar demais e depois a gente sofrer bastante no campeonato, né? Mas deixem nos comentários qual a sua análise sobre o momento atual do Vasco. Muito bom essa vitória, sustentado aí no comando técnico Fábio Carille. Garantidaço aí, graças aos gols do Verratti e do Ryan. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Só para deixar claro, o próximo jogo do Vasco vai ser na terça-feira agora, dia 15, pelo Brasileirão contra o Ceará. Jogo difícil, às 9h30 da noite. Vá sempre jogando esse horário horroroso. Eu detesto esse horário a partir das 9, né? Mas é o que temos para hoje. É um caminhão de jogos um atrás do outro. E vamos ter um adversário complicado aí que tá jogando bem o brasileiro. Tamo junto, forte abraço. É nóis.